Se você tem 40 anos ou está chegando lá e ainda não começou a investir, ou começou a investir, mas teve que parar sua trajetória de investimento, ou se não, você está com 40 anos para mais e sempre está achando que está ficando para trás, seja pelos motivos de investimento ou seja pelo motivo do seu próprio patrimônio. Pessoal, esse vídeo aqui é para você. Mas eu vou ser bem honesto com você logo de cara. Não existe um investimento que dê para recuperar todo esse tempo perdido ou alguma coisa mágica, alguma fórmula mágica que a gente vai falar assim, olha, agora é só você fazer isso daqui que vai dar certo, você vai recuperar todo o seu tempo de atraso. Infelizmente, pessoal, isso não existe. E o que eu vou te apresentar aqui hoje é o que realmente os números dizem, o que dá para a gente fazer a partir de agora, para quem está começando ou para quem está recomeçando nessa idade. A estratégia, pessoal, é completamente diferente de uma pessoa que tem 20 anos de idade. Por isso que eu te convido para você assistir esse vídeo que você vai aprender bastante coisa. Então vamos começar pelo contexto. Um brasileiro médio de 40 anos de idade tem mais ou menos quanto investido? Praticamente nada. Isso mesmo que você escutou, praticamente nada. Para vocês terem noção, os dados do IBGE dizem que entre 1 a 2% da população brasileira chega à terceira idade com algum patrimônio investido para viver melhor ou para ter mais qualidade de vida. E aqui já é o primeiro choque de realidade para você. É isso mesmo que você acabou de escutar, pessoal. Entre 1 a 2% da população brasileira que chega à terceira idade e que não precisa trabalhar. Então é bem diferente daquela vida das redes sociais que vocês acabam acompanhando por aí. Então, a partir de agora, a gente vai começar a destrinchar todos esses dados para a gente traçar uma estratégia de investimento para você. Olha só aqui na tela, e esse vídeo aqui, pessoal, vai ser um pouco diferente porque eu estou usando o iPad aqui e depois vocês me digam se valeu a pena ou se não valeu a pena essa aula aqui para você, se você gostou desse formato ou não. Vou deixar aqui esse parênteses aqui antes da gente começar. Eu já começo escrevendo aqui para vocês, aqui ó, o Brasil real. O que acontece com o Brasil real, pessoal? Vou começar a escrever aqui para você ter noção. 1 a 2% dos brasileiros chegam à terceira idade com patrimônio para viver bem e não trabalhar, para viver bem e não trabalhar. Eu vou até frisar aqui, ó, e não trabalhar. O que a gente consegue concluir com esses dados aqui? Se você chegou aos 40 anos de idade e ainda não tem nenhum patrimônio construído, não tem nenhum patrimônio investido, você não é a exceção, você é a regra desse jogo. E aqui, pessoal, é apenas o contexto. E aí muita gente agora vai se perguntar, Bruno, e o INSS, como é que vai funcionar? Bom, se você trabalhou a sua vida inteira contribuindo com o máximo do teto lá do INSS, você vai receber hoje, com os valores de hoje, aproximadamente R$ 8.400. E aí depois, pessoal, que esse vídeo terminar aqui, você vai fazer um teste, você vai fazer um exercício. Você vai entrar lá pegar seu celular, entrar lá no aplicativo Meu INSS. E aí lá você vai conseguir saber quanto atualmente você vai receber lá na sua aposentadoria. E aqui, pessoal, cabe uma observação muito importante, porque a maioria dos brasileiros não contribui com o teto máximo do INSS, ou seja, não irão receber esses R$ 8.400, e sim um valor bem inferior. Por isso que eu estou falando, volto a dizer aqui, faça esse exercício lá daqui a pouquinho para você saber, para você ter uma projeção de quanto você vai receber lá na sua aposentadoria. E agora eu vou apresentar para vocês alguns cálculos aqui que muita gente, pessoal, vai sentir o baque mesmo, o baque dos juros compostos. Por quê? Porque lá na fórmula dos juros compostos existe uma variável chamada tempo. E essa variável, né, ou seja, quanto mais tempo você tem, quanto mais cedo você começar a investir, mais os juros compostos vão trabalhar a seu favor. Mas beleza, agora você está com 40 anos para mais, ainda está começando a investir, ou quer começar a investir, ou quer recomeçar. Quanto que você precisa investir para você ter lá na frente? Será que vale a pena ou será que não vale a pena? E é justamente isso que eu vou começar a apresentar para você a partir de agora. Aqui na tela eu já apresento para vocês a pergunta do nosso raciocínio. Quanto você precisa investir? Você tem noção de quanto você precisa investir hoje para você ter uma aposentadoria melhor? Então a gente vai fazer esses cálculos aqui e eu vou apresentar para vocês agora. Se você tiver uma meta, eu vou colocar aqui, ó, pessoal, meta de R$ 5.000, beleza? R$ 5.000 a mais na sua aposentadoria, lá na aposentadoria.
Aposentadoria. Se você começar, pessoal, com 30 anos de idade, você precisa aportar por mês R$ 1.053. E eu tinha esquecido de colocar aqui que a aposentadoria nossa vai ser com 65 anos de idade. Então, vou colocar aqui, 65 anos. Beleza? Esse dado aqui é importante também, aposentadoria com 65 anos de idade. Então, se você começar com 30 anos, você precisa aportar 1.053. Bruno, se eu começar com 40 anos de idade, que é a maioria aqui dos casos, você precisa aportar R$ 2.165 por mês. Bruno, mas eu estou com 50 anos de idade, quantos que eu preciso aportar, né? Quanto de dinheiro que eu preciso aportar? Você precisa aportar R$ 5.158 por mês. Vocês lembram que eu falei para vocês a respeito da variável tempo? E isso daqui na tela fica muito nítido. Olha só, quando eu tenho 30 anos de idade, eu preciso aportar 1.053. Mas quando eu passo para 40 anos de idade, o que eu preciso aportar? 2.165, ou seja, 2 vezes o valor aqui de 1.053. E da mesma forma, se eu estou com 40 anos e preciso aportar 2.165, quando eu passo para 50 anos, praticamente dobra, né? Multiplicou aqui o valor do seu aporte. Ou seja, aqui mostra que a variável tempo é o fator mais importante nesse cálculo. E aqui eu também já vou aproveitar para desmistificar alguma das coisas aqui que o pessoal fica insistindo para vocês aí. Busque uma rentabilidade muito alta, independente do valor que você aportar. Busque sempre a maior rentabilidade. Pessoal, olha só isso daqui, ó, na tela aqui. 9% de rentabilidade sobre um valor de aporte de R$ 1.500 é maior, vou até colocar de vermelho aqui, ó, é maior do que você aportar com uma rentabilidade de 12% sobre R$ 300. Aqui a gente já quebra aquele mito de que fala assim, nossa, então eu vou buscar uma rentabilidade maior independente do valor que eu estou aportando. Se você tem 40 anos para mais, o mais importante aqui, a variável mais importante aqui é o valor do seu aporte, ou seja, quanto mais você aportar, melhor é. E aqui, pessoal, não é para te assustar, e sim para te calibrar as nossas expectativas. Aqui o mais importante não é você buscar o ativo que vai te dar 12, 15% de rentabilidade, e sim, o mais importante aqui nessa variável é o valor do seu aporte de forma disciplinada, ou seja, todos os meses. Agora eu vou apresentar para vocês a estratégia mais adequada para você que tem 40 anos ou está próximo de atingir os 40 anos de idade ou tem mais de 40 anos de idade. Porque uma das coisas, pessoal, é bem diferente. Você tem uma estratégia de investimento quando você tem 20 anos de idade ou quando você tem 40, ou quando você tem 45 anos de idade. A estratégia tem que ser bem diferente. E nem é questão dos ativos serem muito diferentes, mas aqui a margem de erro, ela não pode ser muito grande. A gente tem que errar muito menos do que um jovem de 20 anos de idade. E as 3 estratégias que eu vou apresentar para vocês se resumem nisso daqui, ó. Na tela aqui a primeira delas. Menos especulação e mais previsibilidade. E com isso a gente já consegue excluir algumas small caps, a gente já consegue excluir algumas criptomoedas, a gente já consegue excluir aquelas empresas de crescimento agressivo que não tem tanta previsibilidade assim de receita, a gente já consegue excluir aquelas empresas de turnaround. Aqui não é o intuito disso, é menos especulação e mais previsibilidade. Bruno, mas eu não abro mão de ter uma parte do meu patrimônio nessas small caps ou numa criptomoeda. Então, pessoal, aqui vai um conselho. Pega uma pequena parte do seu patrimônio e aloca numa small cap, ou numa criptomoeda, ou numa empresa aí de valor. Mas aqui, pessoal, eu volto a dizer, tem que ser menos especulação e mais previsibilidade. Já que vai fazer isso, faz com uma parcela bem pequenininha aí do seu patrimônio. A segunda questão que eu quero abordar com vocês aqui é isso daqui, ó, pessoal. Renda passiva é prioridade. E aí, o que eu quero dizer com isso daqui, pessoal? Ações mais fundos
imobiliários. Essa segunda questão aqui não é nem porque eles rendem mais, mas eles vão te dar o quê? Previsibilidade, eles vão te dar fluxo de caixa, ações boas pagadoras de dividendos, fundos imobiliários que vão te pagar rendimento de forma mensal. Isso daqui vai aumentar o seu fluxo de caixa, que é aquilo que você está precisando agora. E a terceira questão que eu vou abordar com vocês é sobre a renda fixa, que tem que ser uma parcela significativa aí na sua carteira. E aquela renda fixa que vai te proteger da inflação, mais liquidez diária. Liquidez diária. Os objetivos aqui da renda fixa na sua carteira são dois. O primeiro deles é te dar liquidez diária, através do Tesouro Selic ou através daquela caixinha do Tesouro Reserva que ele lançou recentemente. Aqui, nada de buscar aqueles investimentos que estão aí aportando em 130, 150, 200% do CDI. Pessoal, fuja disso, porque isso tende a dar errado em algum momento. E o segundo objetivo é o quê? Uma proteção real contra a inflação. São os títulos indexados à inflação. Tesouro, IPCA, mais alguma coisinha, e é justamente isso que vai te proteger, vai deixar o seu dinheiro valorizar acima da inflação. Beleza, Bruno, agora você já me apresentou esses 3 pontos de atenção, mas como é que eu monto a minha carteira de investimento? Como é que vai ser a minha estratégia de investir após os 40 anos de idade? E aqui eu vou te dar uma sugestão de você montar a sua carteira de investimento. Olha só aqui na tela. Aqui está a sua carteira de investimento, beleza? A gente vai dividir, e aqui eu volto a dizer, é uma sugestão. Vamos dividir ela aqui na metade, pessoal. 50% vai ser de renda fixa. E aí, quais os investimentos que a gente pode fazer, Bruno, nessa renda fixa aqui? Vou colocar aqui embaixo, aqui, ó. O primeiro deles é o Tesouro Selic. Tesouro Selic. A gente pode colocar também um CDB. E aí, eu volto a dizer aqui, pessoal, se você vai colocar num CDB, coloca pelo menos no Banco Nubank, ou no Banco Inter, ou nesses bancões, Bradesco, Itaú, Santander. Porque o que acontece? Muita gente vai buscar aqui rentabilidade alta nesses bancos digitais, sei lá, nessas plataformas aí aleatórias, e acabam, né, o Banco Master, que a gente viu recentemente, e aí acaba tomando um prejuízo muito grande. Então, nada de investir aqui, pessoal, de arriscar o seu dinheiro. Renda fixa é para o quê? Ter liquidez diária e proteger da inflação. É só isso daqui. Tesouro Selic, CDB, e a gente pode colocar aqui também, ó, o Tesouro IPCA+. Tá bom? Isso daqui vai te proteger da inflação. Outra parte aqui, Bruno, como é que vai funcionar? Bom, aí que a gente vai dividir também. 25% vai ser em ações e 25% em fundos imobiliários. Beleza? Bruno, esses 25% em ações aqui, quais seriam essas ações? E eu vou colocar aqui para você também na tela aqui, ó. Seriam os bancos, seriam as empresas de energia elétrica, seriam as empresas de saneamento, seriam as empresas de seguro. Bruno, por que essas empresas elas atendem os requisitos? Porque são empresas previsíveis e que pagam bons dividendos e nada de ficar oscilando. A gente não vê uma cotação do Banco Itaú, por exemplo, do Banco Bradesco, oscilar muito para baixo e para cima o tempo todo. Não, pessoal, é aquele crescimento mais moderado, mas que é aquela escadinha que está crescendo ano após ano. A mesma coisa com empresas de seguro, a mesma coisa com empresas de energia elétrica. Todo mundo, pessoal, precisa de energia elétrica, todo mundo precisa de saneamento. Então a gente tem que investir em empresas previsíveis. Beleza, Bruno, eu entendi. E nos fundos imobiliários, como é que iriam funcionar? E aqui eu vou escrever para você também. Olha só, existem fundos imobiliários de tijolo e fundos imobiliários de papel. Aqui a minha recomendação é o quê? Você colocar, pessoal, em fundos imobiliários de tijolo 80% do seu patrimônio e nos fundos de papel 20% do seu patrimônio. E você vai buscar aqui, pessoal, fundos imobiliários de renome, aqueles maiores dos setores. Nada de ficar buscando aquele fundo imobiliário que vai pagar um alto dividendo para você. Nada disso. Busca aqueles, pelo menos, que tenham 10 anos de gestão, que já tenha uma previsibilidade de renda, já tenha imóveis de qualidade. Nada de ficar buscando aí altos yields, porque geralmente o que acontece quando as pessoas buscam fundos imobiliários que pagam altos rendimentos, os fundos imobiliários acabam
caindo drasticamente a cotação e você acaba perdendo patrimônio. E aqui cabe uma observação muito importante também. Para você que chegou aos 40 anos de idade e já tem algum certo patrimônio acumulado, você pode sim inclinar um pouco mais para a renda variável. Mas para quem está começando agora, do zero, com 40 anos de idade, a tendência aqui é o quê? Menos risco e mais previsibilidade. Pessoal, uma das coisas que eu sempre observo por aqui é as pessoas chegando aos 40 anos de idade trazendo um sentimento de culpa. Aquela culpa carregada durante anos, de falar assim, poxa, eu estou com 40 anos agora, não consegui investir, não tenho nenhum patrimônio acumulado. Mas, na verdade, a sua vida nos últimos 15, nos últimos 20 anos, foi a vida de fato acontecendo. Geralmente a pessoa estava com os filhos pequenos, estava pagando uma prestação de uma casa, pagando a prestação de um carro. Era a vida acontecendo, não foi preguiça, foi simplesmente as coisas da vida. O grande problema de você chegar aos 40 anos de idade trazendo essa culpa é porque muitas das vezes essa culpa paralisa você. E paralisar, pessoal, é o pior investimento que você pode fazer. A grande virada de chave não é você descobrir o ativo perfeito, aquele que vai ter uma rentabilidade absurda. Não, é você começar hoje do jeito que dá, com o aporte que você consegue e ir aumentando no decorrer dos próximos anos. Resumindo aqui, cada mês que você passa sem investir é um mês a menos dos juros compostos trabalhando para você lá do seu futuro. E isso, pessoal, é um custo real, igual você acompanhou no decorrer do vídeo. Bom, eu vou chegando ao final desse vídeo, eu espero de verdade que eu tenha te ajudado. E se eu te ajudei de alguma forma, se eu servi de alerta para você, se eu te incentivei de alguma forma, se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo, eu vou te pedir algumas coisas para você curtir, para você deixar um comentário. Pô, Bruno, eu tô com 40 anos, esse vídeo aqui veio me calhar porque agora eu vou ter um passo importante para eu começar a investir ou para eu recomeçar a investir. Não esqueça também, pessoal, de se inscrever no canal. Dessa forma, ajuda o YouTube a entregar esse vídeo aqui a mais pessoas. Tá bom? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até mais.